Eu quero falar de como que você vai simplificar o teu negócio digital e deixar a vida do teu aluno mais fácil e, por consequência, a sua vida mais fácil também. A gente vai olhar por duas óticas aí da simplificação do negócio. A gente quer simplificar antes de vender e depois de vender. Mas assim, a regra geral é, cara, tem que ser simples. Tudo que você fizer no negócio tem que ser simples. Os princípios precisam ser simples para você não desviar com facilidade. A primeira ótica, né, que é o antes de vender, aí a gente está falando sobre posicionamento. E o que a gente tem para dizer sobre posicionamento? Primeira coisa, a gente precisa defender ideias simples. Mas o que é uma ideia simples, então? É a ideia que carrega a essência do que você ensina. E isso significa, né, ter um processo de priorização bem difícil ali, porque o deixar simples é eliminar partes que são importantes, mas que não são a mais importante. Ou seja, você precisa ter uma única grande ideia ali em volta do seu posicionamento, que é a bandeira que você finca, que é o que você ensina e é a sua principal coisa. Você precisa ter uma grande ideia em volta do seu posicionamento. Quando você diz três coisas, né? Você não diz nada. E aí isso gera também esse questionamento. Tá, beleza, então eu preciso falar de uma grande coisa no meu posicionamento. Eu não posso ficar falando de várias coisas. Como que eu escolho isso? Como que eu escolho isso, então? Você precisa separar o que é crítico do que é benéfico dentro ali do que você ensina. E para exemplificar, né? Vamos trazer aqui uma história de um dos grupos que eu conduzo. Eu tenho uma mentoria em parceria com um dos meus clientes, que é engenheiro, e essa nossa mentoria é para ajudar os engenheiros a conseguirem mais projetos, conseguirem fechar mais clientes e tudo mais. Qual é a grande ideia da nossa mentoria? A grande ideia é uma só e é a seguinte: você, engenheiro, aprendeu só a mexer em software, a projetar, você nunca aprendeu a crescer na sua carreira. E é isso que você precisa, na verdade, se você quiser ter crescimento profissional. Então, qual é a grande ideia? O engenheiro, inclusive a gente gerou uma analogia de asas, né? Um passarinho voando com uma asa só, que é o engenheiro que só desenvolveu a asa técnica, ele aprendeu na faculdade, na iniciação científica, nos trabalhos. E a asa profissional, que é, cara, como que eu convenço uma pessoa a fechar comigo, como que eu contrato, como que eu vendo. E a nossa grande ideia é única, a gente só fala isso. Você precisa ter as duas asas, você precisa ter as habilidades profissionais. É só isso, toda a nossa comunicação gira em volta disso. Então a gente não fica falando, olha, eu vou te ensinar 10 formas de crescer, você pode crescer assim, assado, daquele outro jeito. Não é, você precisa ter habilidades profissionais que você não tem antes, você não procurava antes, né? E como que a gente escolhe então, né? Como é que a gente consegue separar o que é crítico do que é benéfico? É benéfico eu explicar para ele que o engenheiro pode captar cliente através do Instagram, do LinkedIn, do Google, ou pedindo indicação. Até é benéfico, mas ele precisa entender isso? Não, ele precisa entender que ali ele vai ter as táticas para crescer a empresa e para adquirir os clientes. Mas ele não precisa ter esse detalhamento das coisas, né? Então, no nosso posicionamento, a gente precisa seguir a regra de ouro da simplicidade, que é, a gente precisa gerar ideias, mensagens que sejam compactas o suficientes para serem lembradas, mas elas também têm que ser significativas o suficientes para fazer algum sentido ali, né? Ou seja, quando a gente conta essa historinha da asa técnica e da asa profissional, além disso ser memorável, é fácil de lembrar. E como que eu estou dizendo aqui que é fácil de lembrar? Porque depois que a gente fez o pitch a primeira vez, que foi num evento presencial, nas reuniões individuais de onboarding, os alunos falaram, não, realmente, eu preciso trabalhar minha asa profissional, até agora eu só desenvolvi a minha asa técnica. Então essa nossa ideia de que, olha, você está querendo desenvolvimento profissional, mas desenvolvendo a asa técnica, isso não faz sentido, você tem que desenvolver uma asa profissional. E todo o posicionamento ali da nossa oferta de mentoria é em volta disso, é só isso. Então a gente não fica falando mais de uma coisa. E você precisa, então, encontrar, né, essa sua única coisa do posicionamento. Qual é a coisa que você ensina para os seus alunos, que é o mais importante, é de fato o essencial. Tem outras coisas importantes que você ensina,
Só que, cara, qual é a mais importante? E é difícil, né? Como eu falei, separar o que é crítico do que é benéfico. Mas essa é uma reflexão que com certeza vai fazer com que você simplifique muito o teu posicionamento, o seu conteúdo nas redes sociais, o seu discurso de venda, inclusive, né? O discurso de venda como um todo. Então, essa é a forma, né, de como que você tem que simplificar o processo de pensamento aí para você simplificar o seu posicionamento e tudo que acontece antes de você vender, né? Tudo que ocorre antes da pessoa tomar a decisão de se tornar seu aluno. E aí, beleza, né? Então tá, você simplificou o teu posicionamento, simplificou o teu discurso de vendas, conseguiu chegar no que é essencial e passar a mensagem do que é crítico, e aí você se torna mais facilmente memorável, né? E as pessoas vão querer comprar de você. Beleza, então teu posicionamento está muito bem alinhado, está com ideias simples, você defende uma única coisa, compraram de você. E agora, né? Então como é que você simplifica essa parte? E depois de vender? Como é que eu torno a minha vida mais simples depois de vender para a pessoa? Pô, eu já tenho alunos, como que eu simplifico a jornada do meu aluno para o resultado ali que a mentoria promete? Eu vou te dar, inclusive, alguns exemplos que a gente aplica lá, né? Nessa mentoria para os engenheiros. Primeiro de tudo, você precisa buscar entregar o que é essencial. E é a mesma ideia lá, né? Quando você refletiu sobre tudo que você ensina, você entendeu que existe uma hierarquia de importância. Então tem coisa que é mais importante que outra e tem a coisa que, cara, sem isso aqui não funciona. Então você precisa sempre focar no que é o essencial e tirar, inclusive, esse é o exercício mais difícil de tornar as coisas simples, de simplificar a vida e o negócio. O que é o mais difícil? É você aceitar que a priorização é você eliminar coisas que são importantes, mas que não são a essência da coisa, não é o essencial, não é o mais importante. E você tem que entender também, né, que na hora de ensinar demais também é um erro, principalmente se for na hora errada, né? Então, quando o seu aluno ali está entrando na tua mentoria, por exemplo, teu cliente está entrando na mentoria, não faz sentido no onboarding você despejar para ele os 10 funis que ele vai ver. Ele só precisa entender para onde ele está indo e mais ou menos o que vai acontecer no meio do caminho, né? E aí, de novo, então como que você ensina, né? Como é que eu vou escolher o que ensinar? Mais uma vez, você volta para essa reflexão do que é crítico e do que é benéfico. E só assim você vai conseguir montar essa jornada, né? Mas o mais importante, quando você já tem o cliente com você, principalmente se for mentorado, tá? Para curso gravado, isso funciona também, essa lógica, tudo que eu tô falando se aplica para você ter um curso melhor estruturado, um produto melhor estruturado, mas se for uma mentoria de acompanhamento, né, um high ticket, ainda mais. O que é mais importante, e isso a gente está aplicando com maestria lá na nossa mentoria. A gente só apresenta para os clientes um passo de cada vez. E isso faz com que seja mais simples, mais fácil e eles ficam focados, sem ficar imaginando a dificuldade futura. O seu cliente, ele não precisa saber todos os passos. Ele não precisa saber todos os passos da jornada. Então, os nossos mentorados, eles não precisam entender que eles vão aprender a ativar a lista e pedir indicação, e aí depois eles vão aprender a usar o LinkedIn, aí depois eles vão fazer campanha no Google, eles não precisam entender isso tudo com profundidade. Eles só precisam saber o destino, ou seja, ó, aqui você vai aprender tudo o que você precisa para conseguir ter clientes caindo na sua empresa, fechando com a sua empresa de maneira mais previsível e recorrente. E eles precisam saber o próximo pequeno passo. Qual é o próximo pequeno passo de quando o cara entra ali? Nossa, então ó, você precisa, isso depende de cada um, né? Por isso que o nosso onboarding é individual. Mas, pô, para esse cara aqui, nossa, esse cara aqui já faturou, pô, milhões na engenharia, ele já teve 1000 clientes. Qual é o próximo passo óbvio dele? A gente vai ensinar ele a pegar os clientes antigos e gerar mais projeto com os clientes antigos, a galera que ele já conhece. Isso é o conceito de fruta baixa também, né? Então a ideia, a própria reflexão de ir atrás das frutas baixas leva a gente para esse conceito da simplicidade de, cara, o que é o essencial? O que é mais fácil? O que é mais simples? Como que eu torno esse processo como um todo mais fácil para todo mundo? E dessa forma, né, essa é a forma como você vai simplificar todo o giro do teu negócio digital. Você precisa fazer as pessoas comprarem de você.
para as pessoas comprarem de você, você precisa ter um posicionamento que faz sentido, você precisa defender uma única grande ideia, e o seu discurso de venda, as suas ofertas, também tem que estar em torno dessa uma grande ideia, que é o seu grande diferencial, que é o que você ensina que vai contra o senso comum, é o seu mecanismo único, né? E depois de vender, a forma de simplificar é justamente pegando o principal, a coisa que você não pode deixar de ensinar, e ensinar só isso. Na verdade, não é só isso, né? Mas ensinar isso primeiro, e todo o resto vai sendo construído pouco a pouco. Você precisa sempre dar a clareza para o seu cliente, não da jornada inteira, não de todos os passos e todas as ações que ele vai ter. Você não precisa ter um checklist de 200 tarefas que ele vai executar. Mas você precisa dar a clareza de qual é o próximo passo para ele. Isso é algo que a gente vem aplicando no nosso grupo de mentoria lá, e está fazendo bastante sentido, a galera já está apresentando o resultado. E é sempre assim, cada interação, cada encontro ao vivo da mentoria, seja de hot seat ou seja de entrega de conteúdo, a gente sempre se preocupa em deixar fácil e simples. E de novo, o que é o simples? Mostrar o que é mais importante, eliminando inclusive outras coisas importantes também. Mas essa é a forma que a gente está conseguindo conduzir os nossos alunos para ter mais resultado. E a ideia simples, né? Foi o que permitiu que a gente fizesse as nossas primeiras vendas do grupo e que agora esteja crescendo o grupo todo em volta dessa uma grande ideia de construir uma asa profissional e voar com as duas asas. Então eu espero que você consiga imaginar, né, como você pode aplicar isso no teu negócio em específico, como que você pode deixar mais simples, como que você pode comunicar em volta de uma única grande ideia, como que você simplifica tudo que acontece antes da pessoa comprar de você e como que você simplifica essa jornada do aluno depois que ele compra de você.